Nós hoje vamos terminar o estudo da carta que Paulo escreveu a Tito com uma missão que nós sabemos que era para arrumar, pôr em ordem as igrejas que existiam naquela ilha. Haviam problemas de infiltrações, vamos dizer, na igreja. Algumas pessoas hereges estavam infiltrando na igreja, querendo trazer uns costumes do judaísmo e dizer que a graça não era tão suficiente assim, que era necessário guardar sábado, que era necessário a circuncisão. E Paulo falou, não, vou levar Tito para lá. E agora nós vemos que no final da carta, Paulo manda mais 4 irmãos para lá. E assim que 2 desses primeiros irmãos chegassem, era para Tito voltar a encontrar com Paulo. Interessante essa dinâmica que existia na igreja primitiva, na igreja neotestamentária, que combina bastante com o que nós vemos nas nossas igrejas. Vamos à leitura, para que possamos nos alimentar melhor? Leitura, com toda a reverência. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar essas boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Oração. Amado Deus, na sua santa presença, pedimos nesse momento que o Senhor nos capacite a atingir cada coração aqui presente ou nos ouvindo, que possa ser expandido e entender que a palavra pregada nas igrejas, ela é verdadeira, ela é útil e muda pessoas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Para finalizar este momento de estudo, dos quais nós catalogamos em 10 lições, é importante, carta pastoral do apóstolo a esse evangelista, pregador, homem zeloso, Tito. Então nós vamos nesta noite seguir algumas observações finais, propriamente dito, destas saudações de Paulo aos irmãos envolvidos na missão de reestruturar, reconquistar irmãos que estavam cambaleando, indo por outros costumes e doutrinas, além do que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Veja que desde o começo da igreja, já haviam perturbadores na igreja. E pelo que Paulo escreve, toda aquela ilha estava com várias igrejas e, pelo que vemos, todas elas estavam contaminadas. E Paulo, com urgência, mandou aqueles cirurgiões espirituais, pregadores, homens zelosos, para poder fazer uma aferição espiritual na igreja. De todas as cartas, como regra, nas cartas do apóstolo Paulo, ele cita nomes de alguns irmãos e irmãs, vários, em quase todas as cartas, e com os nomes ele associa destaques da obra ou das obras de cada um dos irmãos. Quando lemos com cuidado esses comentários, que às vezes parecem tão subjetivos, nós vamos encontrar dons maravilhosos que cada um desses irmãos deve ter aperfeiçoado muito para poder ser escritos seus nomes e as suas características espirituais ou fruto espirituais de cada um. E vemos nessas questões, nesses escritos, o quanto os apóstolos e agora o apóstolo Paulo era bem servido, assessorado por homens e mulheres aptos para a missão do reino eterno de Deus. Olha, é importante. Também nós, esta igreja, temos considerado em lembrança especialidades de irmãos e irmãs presentes e outros que já se foram, que incansavelmente perseveraram até o dia que o Senhor recolheu
para o serviço do reino eterno. Por exemplo, o nosso saudoso irmão João Soares, além de assíduos nos cultos, e os irmãos podem dizer amém, porque ele vinha, assíduo nos cultos, era um dos irmãos mais atuantes dos visitadores da igreja. Não sei se os irmãos lembram, quando algum de nós pediu oração para algum irmão que estava no culto, no outro dia ele estava na casa ou no hospital. E isso marcou da minha vida. Era certo que quando nós pedíamos oração para algum irmão, o irmão João estava lá. No outro dia. Assim também o saudoso irmão João Vieira, no evangelismo, quem conheceu. O irmão Pedro de Andrade, pelo companheirismo que ele teve com este homem que fala para vocês. A fé desses irmãos, incrivelmente, fala entre nós até hoje, quando nós lembramos da história dessa igreja. Cumpriram a sua carreira, tinham defeitos, tinham problemas? Tinham. Mas uma das coisas interessantes em nós, irmãos, quando nós olhamos para o irmão, se você não vê os defeitos dele, mas vê as virtudes dele, você está no Espírito do Senhor. Sempre assim, lembrar do que o irmão fez de bom, da contribuição que ele deu. Por isso, a fé desses irmãos fala entre nós, assim como a fé de Abel, quando nós vemos em Hebreus. Cumprir a sua carreira. Agora, cabe a cada um de nós também aperfeiçoarmos os dons recebidos por Deus. É uma tarefa. E os jovenzinhos, os mais jovens, começar a construir uma carreira de fé que será lembrada na igreja, na família e no meio onde vivem. Amém? Além do mais, irmãos, os dons desenvolvidos por você nunca te fará arrependido por colocá-los em prática com esmero, com dedicação, com vontade, cada dia mais. E Deus vai te abençoar. Quer ser abençoado? Faça a tarefa que Deus abriu as portas para você. Nas cartas dos apóstolos, não é diferente. Isto comprova que eles tinham um sentimento especial por cada irmão das igrejas, assim como nós devemos ter, isto é, valorizar cada irmão, cada irmã. Jamais tagarelar sobre esse irmão, falar mal dele, mas procurar enobrecer cada irmão. Uma igreja onde cada irmão enobrece o outro, ela torna-se uma igreja nobre, diante dos homens e diante do nosso Senhor. Paulo termina, por exemplo, a carta aos Romanos, no capítulo 16, com muitas observações positivas de um bom número de irmãos e irmãs. Não fosse esta informalidade, não teríamos conhecimento que existiu uma extraordinária irmã de nome Febe, logo no capítulo 16, versículo 1. Irmã hospitaleira, que hospedava muitos irmãos que passavam na sua cidade de Sencreia, uma cidade portuária. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi recolhido por ela na sua casa. Amém? Projetou aí, irmão? Olha lá. Quando lembramos dessa mulher Febe, podemos associá-la com as nossas irmãs, algumas que nós conhecemos. A irmã Maria de Ilha Solteira, lembram? Agora ela já está quase que descansando no Senhor, já não pode fazer mais aqueles pratos deliciosos, aqueles bolos que ela fazia para nós, aquelas conversas de portas abertas, já fechou as portas. Amém? Isso é fato, irmãos. Digo para você que nós devemos aproveitar muito o tempo que nós temos junto. Lembrar de uma outra irmã, lá em Sud Minúcia, a irmã Maria, irmã que cedeu a sua casa para a igreja reunir por vários anos. E ela nunca estava de cara fechada, porque estava sujando a casa dela, porque tinha gente estranha invadindo a casa dela. Portas abertas para anunciar o evangelho do nosso Senhor. Então nós temos talentos na nossa igreja. Essas irmãs hospitaleiras, dedicadas para abrigar os santos na sua casa. Espero que nesses comentários haja incentivo para despertar em cada um de nós
o descobrimento dos melhores dons, orando para que Deus te ajude a aperfeiçoar o que é mais interessante e útil na obra do Senhor. E, repito, nunca despreze o dom que Deus te deu. E se você não sabe qual é, corra para descobrir. Isto é uma relação entre você e Deus. Amém? Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o seguinte: portanto, isso é para nós, procurai com zelo os melhores dons. Se você tem feito isso, meu irmão, minha irmã, você tem feito isso? Você tem procurado com zelo os melhores dons? E eu vos mostrarei um caminho ainda muito mais excelente. Maravilha! Nós procuramos algo simples no Senhor e Ele nos dá algo muito maior que nós procuramos. Isto é, muito mais excelente. Só os santos consagrados ao Senhor que podem experimentar essa eficácia de Deus em cada um de nós. E na nossa carta de estudo, Paulo escreve no versículo 14 que nós lemos: e aos nossos irmãos, que aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Pode ter irmão na igreja que não dá fruto nenhum. É um perigo. É um perigo. Na verdade, irmãos, a árvore infrutífera nunca acaba bem. Qualquer uma. Ela pode ser muito bonita, aos olhos, causar impressão, porque Deus vê o coração e não a aparência. Nem na lavoura dos homens e nem na seara do Senhor tem fundamento alguma árvore infrutífera. Árvore sem fruto, para quem tem fome de fruto, ela é inútil. Que possamos ver qual tipo de religião deserta e sem valor possa estar querendo entrar nas nossas práticas espirituais. Porque Satanás não quer que você dê fruto. Ele pode querer que você seja uma bela de uma árvore, você se envaideça por ela. Mas Deus quer ver frutos em cada um de nós. Como diz a palavra, frutos dignos de um dia que você se arrependeu. Amém? Para que não possamos nos encantar com religiões que produzem apenas overdoses de felicidades, cheias de folhas, sem fé e esperança e também sem frutos. Certa vez Jesus teve fome, vocês lembram? Certa vez Jesus teve fome e viu uma figueira perto do caminho. Jesus estava andando, passou fome e olha lá uma figueira. E ela tinha folhas verdes de sobra, mas não tinha frutos. Então Jesus não gostou da situação de ver uma figueira sem frutos. E ele disse em Mateus 21:19, nunca mais nasça fruto de ti, e para sempre. E a figueira secou imediatamente. Mas o que para mim vale esse versículo? O que eu posso trazer para mim? Posso dizer para você, olha só, essa figueira poderia até ter dado frutos algum tempo atrás. E ela poderia também estar se preparando um dia, talvez um dia lá na frente eu vou fazer alguma coisa para dar frutos. Mas não tinha frutos quando o Senhor veio buscar frutos. Começou a entender? Ela não tinha nada quando Jesus apareceu. Será que um dia o Senhor vai aparecer para nós? E o que Ele vai pedir de nós? Quando Jesus voltar, e naquele dia não achar nada em alguém que está aqui, ou que está nos ouvindo, ainda que seja da igreja, um membro bacana da igreja, o que você acha que Jesus vai fazer com esta pessoa? Sem frutos. Os sem frutos não foram lembrados por Paulo. Não são relacionados porque eles estão preparados para serem cortados. Para o Senhor,
pior, preste atenção, para o Senhor é pior uma árvore sem frutos do que uma árvore seca. É pior uma árvore sem frutos, de aparência, do que uma árvore seca. Ou pior é um membro da igreja sem fruto do que um ímpio no mundo. Pois quem gosta de sombra e água fresca são os descomprometidos, como o profeta Jonas, por exemplo. Lembra? Jonas não estava atrás de almas de Nínive, ele estava atrás do seu contentamento, escondido atrás da sua religião. Ele não se preocupou com frutos, com almas, ele preocupou-se com a sua religião. De forma que, além do mais, quem se apresenta para ser participante do reino eterno tem um compromisso na parcela da sua contribuição útil para ele. Nunca jamais arrependerá da sua decisão de contribuir pelo reino do Senhor. Tem pessoas que investem dinheiro no banco e o banco falha e ele perde tudo. Tem gente que compra alguma coisa, depois viu que aquilo não adiantou nada. Investe em beleza, investe em bens, mas aquele que investe no reino dos céus, que ajunta tesouro no reino dos céus, é outra história. Aí você está fazendo um investimento no eterno e não no passageiro. Amém? Romanos 11, 29, Paulo escreve: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Jamais alguém que faça uma obra de Deus vai dizer: que dia que eu fui fazer tal obra? Jamais. Experimente. Experimente essa dosagem divina na sua vida. Agora vamos ver se os irmãos citados por Paulo eram árvores frutíferas ou não. Como árvores frutíferas ou não. Primeiro nós vemos no versículo 12, Paulo diz para Tito que assim que Ártemas e Tíquico, são dois homens, dois irmãos, chegassem em Creta, ele deveria apressar em viajar para uma cidade de nome de Nicópolis, para encontrar Paulo, onde ele passaria a estação mais fria do ano. Nada se sabe a respeito de Ártemas. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento, embora podemos observar que ele também estava relacionado na missão de resgate das igrejas, convocado para dar fruto. Caso Ártemas não fosse, Tíquico estava pronto para ir, escreve Paulo. Um dos dois substituiria Tito para encontrar Paulo. Não sabemos onde Paulo escreveu a carta a Tito. Provavelmente foi dessa cidade que Paulo escreveu e também enviou esta carta. Tíquico, irmãos, era um irmão muito próximo de Paulo. Esse é mais conhecido. Irmão de confiança de Paulo. Como deve existir entre nós irmãos mais próximos, irmãs mais próximas umas da outra. Tudo depende da característica de cada um. Confiança adquire com o tempo de convivência e lealdade. É uma troca de experiência, de experimento. Não se enciuma em ciúmes porque algum é mais próximo de algum, de outro. Isso é uma característica de proximidade, doação e provas no dia a dia que vai constituindo um império, podemos dizer, de lealdade, de confiança. Tíquico era este homem. Ele tinha convivência com o apóstolo Paulo, como talvez nenhum dos homens de Deus tiveram. E quem é amigável entre os irmãos da igreja, também é bem considerado na família. Lembre-se dessa relação. Crente fiel na igreja, ele tem fidelidade na família, e depois entre os ímpios também. Esse trio não é inseparável. É inseparável. Quem é bom na igreja é excelente lá fora. Quem é zeloso aqui é um excelente funcionário lá fora. É um excelente patrão lá fora. Pode escrever que você vai ver que essas coisas conferem. E é respeitado na família. Este irmão Tíquico
era conhecido dos irmãos de Éfeso, por exemplo, como nós vemos em Éfeso 6:21. Olha o que Paulo escreve sobre ele. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, ou quem eu sou, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Interessante que Paulo falou, vocês querem saber da minha vida? Pergunte para Tito. Pergunte para ele. Ele também era conhecido entre os irmãos de Colossos. Olha o que ele escreve em Colossenses 4:7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber do meu estado. Sabia da saúde, das enfermidades de Paulo, das necessidades dele. Irmãos, você acha que é bom ou não ter um amigo em que você pode pedir socorro quando você precisa? É bom? O que você acha de você ter alguém que quando você precisa de uma ajuda, é só ligar, é só bater na porta, ele vai dizer, peraí, o que você precisa? Você pensa que Paulo não tinha esse amigo? Ele tinha Tíquico. Amém. Bom é ter amigos. Provérbios diz que aquele que tem amigo pode se congratular-se. Congratular-se assim, se acomode com alegria, sinta-se amparado. E também, irmãos, este irmão, além de companheiro fiel, e ele sabia do negócio de Paulo, além do mais, sabia das coisas que Paulo fazia e que ainda não era conhecido dos demais irmãos. Podemos dizer, ele tinha alguns conhecimentos a mais de Paulo. E isso é normal. Imagine você as dores, as frustrações que Paulo, a saúde do apóstolo, eram compartilhadas com esse especial irmão. Todos nós aqui, irmãos, precisamos de alguém para poder desabafar. E desabafar não é fofocar. Não misture as palavras. Desabafar, sabia, Alice, é dizer o que sente. É você chegar para sua mãe e falar, mãe, eu estou com tal e tal problema, eu preciso conversar com a senhora, preciso conversar com a avó. Entende? Que bom quem tem filhas assim. Não é igual a Sofia chegar para a irmã Fátima e dizer, mãe, eu preciso de conversar com a senhora. Isso é desabafar. A Heloísa com a irmã Tânia. Essa relação tem que ser constituída, irmãos, porque na igreja ela é permitida. Além disso, ela é útil. É bom, é importante. Aí você vai confidenciar suas dificuldades. Olha, irmãos, deve ser alguém muito fiel para você falar dos seus sentimentos. E além do mais, se for conservo ou conserva do Senhor, é show para você. Vai orar por você. Vai ajoelhar para você. Vai chorar com você. Vai sentir as suas dores. Vai lutar por você. Olha como representantes de Deus na terra faz a obra de Deus nas nossas vidas. Bom quem tem mãe e vó e tia que pode fazer isso. Muitos nem têm. Interessante que nós vemos no versículo 13, há uma observação em que Paulo diz assim, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei. Olha só, apareceu um advogado aqui. Enquanto Tito não partisse da ilha de Creta, ele deveria dar atenção especial aos dois irmãos, Zenas e Apolo, e dar suporte nas hospedagens. Por isso que eu falei em Sencreia da irmã Febe, não foi por, vou pôr esse aqui, é porque trata-se de hospedagem, e preste atenção nessa pregação sobre essa questão da hospedagem, auxílio financeiro, alimentação e tudo que fosse necessário para esses irmãos que estavam indo para lá. Nada se sabe além do escrito desse irmão Zenas. Paulo informa ser ele um doutor da lei e especialista em leis, na verdade um advogado. Zenas deveria ser muito útil para auxiliar as igrejas de Creta nas relações de discussões sobre as doutrinas dos judaizantes. Imagina esse irmão. De forma, meus irmãos, que no caso agora do conhecido pregador Apolo, lembra-se de Apolo? Apolo é uma longa história. Paulo escreveu que nada poderia faltar para ele também. Sem dúvida.
Este homem era um espetacular pregador, um orador exímio, e ele seria útil para ajudar no convencimento dos insistentes destruidores das igrejas de Cristo. Observe que Paulo montou uma equipe especial para contra-atacar o avanço desonesto dos judaizantes, para que os irmãos voltassem a dar frutos. Irmãos, em Creta não estava caindo o nível de frutos dos irmãos. Esses irmãos deveriam adubar o pomar do Senhor em Creta. Olha que missão nobre. Como Apolo era de linguajar habilidoso, podemos dizer, ele era nativo do Egito, de Alexandria. Ele tornou-se um cristão em Éfeso e foi doutrinado por aquele casal, Áquila e Priscila, lembra-se? Em Atos 18 e 24, há um pequeno histórico desse homem. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Quem é esse homem? Um judeu que nasceu lá no Egito, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Você quer um irmão assim na sua igreja? Amém. Amém. Caso os indecisos em Creta não dessem ouvido às correções de Tito, teria oportunidade de ouvir o Zenas, o advogado da lei, e um hábil ensinador pregador do Evangelho, esse ex-aluno de Áquila e Priscila. Veja que interessante, irmãos. Assim, Tito, como líder das igrejas em Creta, estava com o encargo de receber e amparar esses irmãos voluntariosos. Agora a missão de Tito era outra. Qual? Era a hospitalidade, um outro dom. Tinha que dar suporte a esses irmãos, nada podia faltar para eles, pois o trabalho era dedicado a recuperar vidas. Às vezes até gente de igreja não entende como que a igreja é um hospital. Ela recupera almas, recupera pessoas. Irmãos, na igreja do Senhor só não sara quem não quer. Quem está dizendo assim para o Senhor: eu quero ficar doente, eu quero desobedecer a minha mãe, eu quero desobedecer meu pai, eu quero desobedecer tudo que está escrito na Bíblia, eu quero desobedecer tudo que o pregador falar. Ele fala uma coisa, eu vou lá e faço ao contrário, pois você vai morrer dessa doença. Pode ter certeza, porque Deus não abandona ninguém que quer ajuda. Irmãos, quanto à hospitalidade, nós vamos retornar nesse assunto tão importante. Eu peço que você comece a já pensar no fechamento dessa pregação, desse sermão, e também prestando mais atenção. Em Romanos 12:13 está escrito assim, leia: comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. E depois em Hebreus 13:2 diz assim: não vos esqueceis da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedam anjos. Como andam as portas da sua casa para receber aqueles que pregam o Evangelho? Eu quero ler com você, e abra sua Bíblia em Gênesis 19, capítulo 1 e 3. Nós estamos agora no Velho Testamento, numa situação de um homem chamado Ló, numa cidade que estava num pecado devassalador, uma devassidão, pecado, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. As cidades eram fechadas por uma muralha e existia uma porta principal. Estava, neste momento, Ló sentado à porta, em uma tarde comum de um dia qualquer, e ele viu dois homens que vieram à cidade. E assim está escrito: levantou-se ao encontro e inclinou-se o rosto a esses homens, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: não
não carece não. Antes nós ficamos dormindo aqui na rua à noite mesmo. Se a gente parar por aqui, não sabemos o resto da história, vamos pensar e deduzir. Ló falou, já que vocês não querem dormir em casa, tudo bem. Tudo bem, pelo menos eu fiz a minha parte, eu chamei. Foi isso que Ló fez? Não, irmãos. E porfiou com eles muito. Porfiar é insistir. É insistir. E vieram com ele, aceitaram o convite de Ló. E entraram em sua casa e fez-lhe um banquete. E cozeu bolo sem levedura e comeram. Mal sabia Ló que ele estava hospedando os homens que iam tirar ele do fogo daquela cidade. Entende? E aí, eu creio, irmão, me toca muito no meu coração de tão impressionante, porque não custa nada. É só você fazer o que tem. Eu creio que a hospitalidade está entre as mais espetaculares das boas obras aceitas nos céus. Você pode ter certeza, quando você faz uma obra da hospitalidade, o céu vibra de alegria. Quem hospeda servos de Deus, com esta nobreza que nós vimos em Ló, faz o céu tremer de alegria. Nesse sentido, Paulo escreveu também, veja o versículo 14, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Tudo que for necessário para o reino de Deus, e está ao seu alcance, qual é a ordem? Faça. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E isto é sério. Jesus disse em Mateus 10:40, é interessante você ler, sobre a hospitalidade. Jesus diz assim, quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de um justo. O que você quer receber quando Jesus voltar, é o tanto que você dá importância ao próximo que aproxima de você. Amém? Bem entendido? Mais uma vez, Paulo considera a importância de aprender a fazer o bem e ajudar os outros. Em Mateus 25, Jesus disse que quem ajuda o necessitado, a ele ajudou. Aí, irmãos, fecha a questão. Você quer fazer alguma coisa para Jesus? Faça para os necessitados. Em Mateus 25:40, e respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Jesus disse, quem der um copo de água a um necessitado, na verdade estava dando água para mim. Dirigindo-se aos crentes em Creta, como os nossos, Paulo convoca para que eles aplicassem de fato as boas obras, demonstrando que Tito estava útil naquele ensino. A visão de produtividade que Paulo difere da atualidade de hoje das igrejas, dos religiosos, irmãos. Muitas pessoas pensam que ser produtivo ou frutífero é tornar-se influente no meio, é tornar-se bem visto, as vanglórias entre os homens, adquirir notoriedade entre os homens ou conseguir uma posição elevada. Não, nada disso. Isso chama-se glória terrena. Devemos nos lembrar de que é o Espírito Santo de Deus é quem nos torna produtivos ou frutíferos quando usamos as oportunidades nas virtudes que Ele nos dá, como Gálatas 5:22, por exemplo. Mostra aí para nós, irmãos, os 9 frutos do Espírito, as 9 virtudes do Espírito. Olha, irmãos, nós não sabemos quem estava no grupo com Paulo, lá nessa cidade. E ele escreve, todos os que estão comigo. Dos que estavam com Paulo, sabemos que Paulo não estava só. Paulo, por sua vez, enviava saudações a todos os crentes fiéis em Creta. A inclusão de todos indica que esta carta deveria ser lida a todos os irmãos em Creta, não apenas por Tito.
Para concluirmos o sermão de hoje e fecharmos esse estudo, na graça de Deus, nós vamos às considerações finais. Evidentemente, irmãos, as falhas e as faltas de constância naqueles irmãos em Creta eram semelhantes, por exemplo, aos ocorridos nas igrejas da Galácia, quando nós vamos estudar o livro aos Gálatas. Tito tinha que lutar com um grupo de crentes rebeldes, egocêntricos, que perturbavam a igreja. Eu não vou dizer que aqueles judaizantes não eram crentes, mas eles eram insistentes nos seus hábitos da lei. Enfim, mas Paulo sabia que Cristo poderia transformá-los também em pessoas que voltassem às boas obras, como foram ensinados no passado. Por isso ele investiu nas igrejas da ilha, enviando reforços com esses irmãos capacitados, esses 4 que nós vemos. Qualquer igreja pode ter cretenses. Lembre-se, Cristo pode recuperar almas individuais e igrejas. Amém. Tito foi uma pessoa discreta. Sabemos pouco dele também, mas ele sabia muito de Paulo e das igrejas. Era um confidente também, um conhecedor das causas das necessidades das igrejas. Tito também foi um líder incomum, irmãos. Um grego convertido, gentio, e não judeu estudioso das escrituras, um tipo sabe de tudo, discutia qualquer assunto, mas ele era habilidoso nas necessidades. Ainda assim, Tito teve um ministério profundo que impactou a história da igreja. Deus pode usar uma pessoa, como pode usar qualquer um de nós nesse momento, para o trabalho, para o seu serviço, e muitas vezes, considerando o seu próprio silêncio. Como é impressionante ter irmãos pensadores, educados, cheios de ouvidos para ouvir de tudo, de poucas palavras, de poucas respostas, bem relacionados, sempre na paz com todos, para serem úteis no reino de Deus. Cada um tem o seu chamado, você deve descobrir. Deus pode e quer usar você também. Precisa, se você está disposto. A igreja é isso, meus queridos. A igreja é isso. Para você. Amém? Aliás, a igreja existe porque Cristo colocou ela aqui, porque Ele teve olhos para você. Considere isso. Em nome dele. Amém. Boa noite a todos nós.